Capítulo 1381 A calamidade da nuvem Ejar. Sulinger abriu a porta para o quarto dele. Xiao Lingshi puxava as bordas de um cobertor enquanto se sentava na vasta cama. Ela havia afundando em um profundo abatimento. Ao seu lado, repousavam as pequenas roupas que Yunti havia rasgado dela e espalhado. Ao ver Sulinger, seu corpo se encolheu para trás levemente sob o cobertor, mas ela não ofereceu nenhuma outra reação. Entretanto, a luz em seus olhos ficara cada vez mais baixa e melancólica. Irmã maior Lingshi. Sulinger sentou-se na beira da cama. Enquanto olhava para Xiao Lingshi, cujo corpo de jade estava semi-exposto, um olhar muito profundo de espanto e admiração lampejou por seus olhos. As curvas que Xiao Lingshi expunha ao mundo eram extremamente perfeitas e sua pele era tão lustrosa e impecável quanto porcelana de jade, fazendo Sulinger sentir uma intensa vontade de estender a mão para tocá-la. Ela acreditava que se qualquer homem se defrontasse com um corpo de jade tão perfeito, ele se tornaria uma besta selvagem e sem cabeça. Muito menos o Yunti. As palavras de Sulinger ainda não provocaram muita reação de Xiao Lingshi. Sua cabeça delicada se afundou ainda mais entre seus joelhos enquanto ela repentinamente dizia em uma voz muito suave: Linger, ele apenas sente amor fraternal comigo. Sulinger não perguntou por que ela fizera uma pergunta dessas. Ao invés disso, ela falou sem a menor hesitação: essa é uma pergunta que ninguém possui qualificações para responder. Isso porque você é a única que pode sentir isso do modo mais genuíno e direto, então você deveria estar mais ciente que qualquer um quanto aos sentimentos dele por você serem de amor fraternal ou amor entre um homem e uma mulher. Xiao Lingshi. A única coisa que eu sei é que toda vez que ele olha para você, o olhar dele está preenchido com tanta calidez e adoração, que parece como se ele desejasse poder te dar todas as melhores coisas neste mundo. As palavras de Sulinger fizeram um embotamento melancólico nos olhos de Xiao Lingshi gradualmente ser substituído por um embaçamento nebuloso. Ela levantou sua cabeça levemente enquanto dizia: mas, ele... Por quê? Xiao Lingshi foi incapaz de terminar suas palavras, mas Sulinger sabia o que ela queria dizer. Ela apenas deu um leve sorriso e curvou seus lábios para a orelha de Xiao Lingshi e sussurrou algumas palavras suavemente. Ah! Xiao Lingshi soltou uma suave exclamação enquanto sua boca se abria. Essa foi a verdadeira razão, disse Sulinger enquanto cobria seus lábios levemente. Não é que o irmão maior Yunti não queira você, e é ainda menos culpa sua. É na verdade algo relacionado a ele. Mas... O rosto de Xiao Lingshi se tingia de vermelho, fazendo-a parecer incomparavelmente charmosa e bela. Você sabe por que razão uma coisa dessas aconteceria? Sulinger explicou com um pequeno sorriso em seu rosto: uma coisa dessas só acontece com o corpo de um homem quando ele está nervoso demais. Significando, que não é que ele não te deseje, é simplesmente que ele te ama e adora demais, ou talvez o desejo dele por você seja grandioso demais. Como resultado, ele ficou nervoso demais quando a hora chegou. Você nem sabe o quão transtornado ele estava quando saiu correndo agora há pouco, ele até disse que não tinha mais cara para te ver, hehe. Xiao Lingshi era uma folha de papel branco quando se tratava de assuntos entre homens e mulheres, mas Sulinger era uma especialista no campo da medicina, então Xiao Lingshi não duvidaria de suas palavras minimamente. Como resultado, a melancolia e desalento em seu coração desapareceu imediatamente enquanto esses sentimentos rapidamente se transformaram em embaraço. Ela puxou o cobertor para cobrir seu rosto, sua voz tão estridente quanto o piar de pássaros: deixei você ver uma piada de novo. Ao ver Xiao Lingshi voltar ao seu eu normal,
Sulinger soltou um pequeno suspiro de alívio. Depois disso, ela abriu o cobertor e mergulhou para dentro, apalpando selvagemente o corpo de Jade macio e adorável de Xiao Lingchi. Se você quiser ser devorada pelo irmão maior Yunchi tanto assim, então precisa ter um pouco mais de iniciativa. Você quer que eu te ensine como? Xiao Lingchi soltou exclamações de alarme, mas não resistiu ou protestou. Ao invés disso, ela meramente expressou a mais suave das aprovações. No segundo dia, Yunchi se levantou de manhã cedo sentindo-se refrescado e de alto astral. Ele arrastou Xiao Lingchi para navegar no mais belo lago de fada das águas do reino do demônio ilusório. Ele até ordenou que Feng Xian'er não viesse dentro de 5 quilômetros deles. Hoje, todo o lago de água das fadas pertenceria apenas a esses dois. A superfície do lago ondulou levemente enquanto o pequeno barco movia-se por ele. Xiao Lingchi permanecer no abraço de Yunchi, não o deixando por um segundo sequer. Na verdade, ela não queria deixar seu abraço pelo resto da vida. Enquanto o pôr do sol preenchia o céu, a cortina de luz rapidamente caiu. Eles retornaram à família Xiao enquanto Xiao Lingchi era praticamente esmagada no abraço de Yunchi. Ela fechou seus belos olhos, as nuvens rosas se formando em seu rosto nevado extremamente mais charmosas e belas que as nuvens do pôr do sol no céu. Yunchi deitou-a na cama macia e felpuda. Ela permitiu que ele a despisse livremente, deixando seus dedos correrem livremente pelo seu corpo perfeito de jade e até mesmo sua. Em pouco tempo, o quarto fortemente fechado foi aberto e Yunchi caminhou para fora sozinho. Ele sentou-se em uma pedra no pátio, seu rosto tão sombrio que parecia ter sido coberto com fuligem. Esses 2 dias não foram um acidente ou uma conclusão, foram um começo. Inicialmente, ele se perguntou se era um problema com o lugar. Afinal, a família Xiao era onde ambos haviam crescido, um lugar ao qual ambos tinham sentimentos especiais. Como resultado, ele descaradamente levou Xiao Lingchi para outros lugares, a família Yun, ao topo de uma montanha, às margens de um lago, nas câmaras de um palácio real. No final, eles até foram até o palácio imortal da nuvem congelada. Mas não importava o quão quentes as coisas ficassem, mesmo se as chamas do desejo estivessem ardendo tão quentes que parecia como se seus vasos sanguíneos fossem se romper, assim que chegassem no último momento, ele imediatamente broxava. Era assim cada uma das vezes. Além do mais, as coisas eram assim apenas com Xiao Lingchi, isso definitivamente não aconteceria com nenhuma das outras. A fim de resolver esse problema, Sulinger havia até elaborado uma ideia muito podre. Ela furtivamente drogou Yunchi com um afrodisíaco, e um muito poderoso além disso. Com essa droga sendo bombeada através de suas veias, mesmo se algum tipo de barreira mental realmente existisse, poderia ser facilmente ignorada. Enquanto o afrodisíaco corria enfurecido por seu sistema, o corpo de Yunchi queimou enquanto ele imediatamente ficava fanático como uma fera selvagem. Mas mesmo após Yunchi ter passado meio dia atormentando e brincando com o corpo de Xiao Lingchi, ele simplesmente não conseguia chegar naquele momento final. Essa cena fez Sulinger ficar completamente estupefata, ela não entendia o que estava acontecendo. No final, ela acabou sendo arrastada para isso e seu corpo foi atormentado e feito de brinquedo tanto que ela teve que caminhar meigamente por vários dias. Depois disso, Sulinger elaborou outra ideia que era ainda mais podre que a última. Ela e Xiao Lingchi sentaram-se na mesma cama enquanto defrontadas por Yunchi. O resultado foi que quando ele estava com Sulinger, ele era tão normal que não conseguia suportar, mas no momento que virava sua atenção para Xiao Lingchi, broxava instantaneamente. Sulinger estava completamente sem ideias.
Isso não era mais algo que podia ser explicado com ciência médica. Isso realmente era como se ele houvesse sido amaldiçoado. Pequeno Tchê, está tudo bem. Após a enésima tentativa falha, Yun-Che sentou-se no lado da cama com um olhar deprimido em seu rosto. Xiao Ling-Chi o abraçou gentilmente por trás, enquanto o confortava mais uma vez. Desde que eu seja capaz de ficar com você todo dia está tudo bem. Yun-Che assentiu com sua cabeça antes de se virar para abraçá-la, mas, como isso poderia não ser nada demais? Isso era um problema realmente enorme. O que infernos está acontecendo? Isso é porque eu tenho algum tipo de barreira mental contra fazer o ato com Xiao Ling-Chi que nunca notei. Mas porque parecia mais como se eu tivesse colocado sobre algum tipo de feitiço por alguém. Enquanto o tempo se passava, logo 10 meses se passaram desde que Yun-Che morrera e retornara à estrela polar azul. No reino dos deuses, incontáveis novas estrelas brilhantes nasceriam a cada ano e mesmo a queda de uma nova estrela fazendo as pessoas suspirarem em arrependimento, ainda mais novas estrelas apareceriam depois disso, fazendo as pessoas rapidamente esquecerem. Entretanto, a estrela que Yun-Che fora, uma estrela que viera de lugar nenhum, havia sido ofuscante demais. Mesmo ele tendo caído, ninguém se esqueceria dele. Afinal, ele havia quebrado o monopólio histórico que os reinos estelares superiores tinham sobre a batalha da outorga dos deuses, e até invocara uma tribulação celestial de 9 estágios, um feito que era impressionante o bastante para ser gravado por todas as iras. Eles não estavam cientes de que Yun-Che ainda vivia. Entretanto, o Yun-Che que ainda existia neste mundo, não mais era a estrela que anteriormente iluminara todo o mundo. Ao invés disso, ele estava vivendo uma vida fácil e extravagante a cada dia, acompanhado pelos seus pais e filha, e cercado por beldades. Se qualquer um do reino dos deuses o visse nesse momento, mesmo se soubessem que Yun-Che ainda estava vivo, mesmo se soubessem que seu nome era Yun-Che, eles definitivamente não pensariam que ele era a mesma pessoa que o Yun-Che que escalara ao topo da batalha da outorga dos deuses. Não só ele não tinha mais profunda força, ele também carecia completamente de sede de sangue, desejo desesperado, e do orgulho que lhe permitira ficar de pé mesmo quando foi levado à beira da morte sobre aquele palco da outorga dos deuses. Os ataques das profundas bestas na nação do vento azul estavam ficando mais e mais graves, e mesmo as profundas bestas na região nevada de gelo extremo estavam fazendo alguns movimentos irregulares. Fora da nação do vento azul, as outras nações que estavam na parte oriental do continente também começaram a passar por situações similares. Isso também era o mesmo no reino do demônio ilusório. Yun-Che ocasionalmente ouviria sobre essas notícias, mas nenhuma vez perguntou a respeito. O continente do céu profundo tinha Feng Shuier, e o reino do demônio ilusório tinha a pequena imperatriz demônio. Mesmo as perturbações das profundas bestas sendo de fato bizarras, elas podiam ser facilmente suprimidas. O atual ele estava simplesmente vivendo a vida de um jovem mestre licencioso e prolixo, como tal isso não era algo com o qual ele tinha que se preocupar. No outro continente na estrela polar azul. O continente da nuvem Ejar. Esse havia sido o mundo de Yun-Che em sua vida passada. Após ele ter encontrado Su Ling'er e ter trazido a ela, os pais dela, e seu mestre Yungu de volta ao reino do demônio ilusório, ele nunca mais pôs os pés naquele lugar. Mas se visitasse esse continente neste momento, ele definitivamente ficaria extremamente chocado. Porque o lugar havia se tornado um mundo de calamidade. Roar! Au! Os rugidos selvagens e rosnados de feras soavam de todas as direções. Além do mais,
as explosões de profunda energia e o som da terra sendo destruída também soavam de um modo incomparavelmente enlouquecido em cada uma das direções. Isso não era em um lugar, nem era em uma região, essa cena era algo testemunhada, em todo o continente. Humanos e bestiais eram as duas raças mais proeminentes no continente da nuvem Ejar. Os humanos tinham seus próprios territórios e era apenas quando profundos praticantes precisavam de experiências práticas que entrariam nos territórios das profundas bestas. Além do mais, comparadas aos humanos, as profundas bestas estavam ainda mais cientes de seus territórios e fronteiras. Como tal, eles muito raramente se aventurariam para fora de seus próprios territórios, e sempre atacariam e expeliriam os humanos que entrassem em seus territórios. Entretanto, essa regra que existira desde tempos imemoriais no continente da nuvem Ejar havia há muito desmoronado completamente. Em todas as regiões, todas as nações, não importando se costumassem ser mansas e pacíficas ou ferozes e violentas, todas as profundas bestas correriam enlouquecidamente para fora de seus territórios e atacavam qualquer ser vivo em que pusessem seus olhos. O que era ainda mais assustador que isso era que as puldarussas profundas bestas, que haviam feito seus ninhos nas várias grandes regiões proibidas, todas sendo existências previamente puldarussas e ocultas, todas haviam saído de seus ninhos também, fazendo chover calamidades implacavelmente assustadoras sobre terras humanas. Comparados aos alvoroços de profundas bestas em pequena escala ocorrendo no continente do céu profundo e reino do demônio ilusório, o continente da nuvem Ejar havia há muito sido completamente engolido em calamidade. Todos os dias, incontáveis seres vivos pereciam sob as frenéticas garras de profundas bestas. Todos os dias, incontáveis quantias de território eram destruídos e transformados em ruínas. Era só que ninguém era capaz de descobrir o porquê de essa calamidade ter eclodido e ninguém era capaz de descobrir quando terminaria. Neste dia, uma estranha profunda arca apareceu nos céus do continente da nuvem Ejar. Após a profunda arca ter parado, 4 figuras humanas apareceram sob a profunda arca, seus olhos simultaneamente varrendo esse continente caótico. Esse par de 4 era constituído de 3 homens e uma mulher. A pessoa que liderava o grupo parecia ser de meia idade, sua expressão era calma e fria, e ele emanava uma profunda aura que este mundo nunca seria capaz de conceber. As outras 3 pessoas pareciam jovens. O homem na esquerda era alto e musculoso e seu rosto parecia feroz e cruel. O homem da direita era o completo oposto, parecendo magro e frágil e seu rosto era justo, suas feições elegantes e belas de certo modo femininas. Seus olhos colmos pulsavam levemente com uma assustadora luz fria. A garota no meio tinha uma figura esbelta e graciosa. Seu rosto era tão belo quanto uma flor de pessegueira e tinha uma aparência sedutora. Parecia como se ela estivesse extremamente confiante em seu próprio corpo enquanto se vestia de um modo muito revelador. Seus braços e clavícula estavam expostos, e suas 2 pernas longas e magras, puramente brancas, estavam quase completamente reveladas. Seus olhos errantes piscavam de vez em quando com uma luz que parecia quase inata. Aia, esse planetinha parece estar com muitos problemas. A garota coquete olhava para a cena abaixo de si, sua voz suave e macia preenchida de pena. Parece haver algo extremamente errado com as profundas bestas neste lugar, disse o homem musculoso em uma voz profunda. Ele não precisava usar seus olhos. Com sua profunda força divina, ele podia facilmente soltar seus sensos divinos a uma extrema distância neste plano que podia ser descrito apenas como inferior, então as horas anormalmente frenéticas dessas profundas bestas eram tão claras quanto o dia para ele.
Ele levantou sua cabeça para olhar para o homem de meia-idade que se punha em sua frente. Mestre, poderia ser. Rumpf. As sobrancelhas do homem de meia-idade que se punha na dianteira se franziram, seu olhar ficando sombrio e pesado. Que pesada aura diabólica! Nós realmente não estávamos enganados. Parece que realizamos um grande feito desta vez. Suas palavras fizeram os três jovens atrás de si tremerem levemente enquanto seus olhos brilhavam com uma estranha luz.